Alô, alô, torcida alvinegra, tá no ar mais um programa Zoom no Vozão, 26º programa, e hoje o programa vem já recheado aí de conversa aqui, que vai ser conversa muito boa desse pós-jogo aí, Clássico Rei. Mais um a peia comeu de esmola, terceira vitória seguida, Ceará 1, time do Sangue 0, e Vozão lá em cima na Série A, lá nas cabeças, subindo lá para cima, onde ele deve ficar, onde a gente quer que ele fique durante toda essa Série A. E eu já vou chamar direto aqui Renan de Andrade, para ele falar aí um pouquinho como foi essa peia, Renan, ontem. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alvinegro. Grande abraço para a nação que está com os corações e a alma irrigada pelo irrigador do Castelão. Porque o Ceni, meu amigo, o Ceni só consegue, ele não consegue mais arranjar nenhuma desculpa. Ceni, pelo amor de Deus, meu querido, eu sei que você é o dono desse time. Então, por você ser dono desse time, você tem que pisar mais no chão, cara. Tem que pisar mais no chão. É uma dica aqui do Zoom do Vozão, que não é para a gente dar dica para vocês, não. A gente quer que vocês desapareçam. Mas, meu amigo, seguinte, reconheça a inferioridade, reconheça que seu plano tático e sua estratégia tá manjada, porque, ó, o Ceará já descobriu, e quando os times perceberem o que o Ceará descobriu, tchau, viu? Tchau. Aí vocês vão tentar, sabe o quê? O binacional na Série B. Pode ir. Vou chamar aí Regis Filho. Terceira vitória seguida, Regis Filho. Como é que foi acordar aí nesse verão canadense aí, dessa mais uma vitória do nosso Alvinegro? Saudações alvinegras, feliz da vida aqui do Canadá, acompanhando o Vozão, mesmo com o lag, sim, tem que desligar o celular, porque tem uns 4 minutos de lag ali, se sabe, fica sabendo o gol, não sei. Mas, gente, feliz e é isso aí. Hoje é zoação. Poxa, é tipo assim, vale a pena ver de novo. O mesmo filme, o mesmo clichê. E tipo, eu vejo esse time do Ceni como um clichê, assim, que tu fica, caramba, sério que vai ser as mesmas coisas, as mesmas peças anuladas, sendo que a gente fez diferente. Ah, em vez de fazer um gol na bola parada, vamos lá botar o Vina para fazer o gol e pra gente comemorar. Porque, rapaz, olha, foram 180 minutos, mais acréscimos, e o Praz fez uma defesa, fez apenas uma defesa aos 50 minutos do jogo da Copa do Nordeste. Então, galera, o Ceni não quer reconhecer, mas, poxa, gente, foi fácil. Foi fácil. Eu não acho que foi fácil, não. Vou discordar um pouquinho, né? Não acho que foi fácil. Mas foi igual, né? Foi que o nó tá dado e não tem quem tire, e quem vai ter que se virar para tirar são eles, não é a gente. Se botar para jogar 10 vezes e ele jogar daquele jeito, vão perder as 10. Você acha, Delano? Tá no mudo, Del. Boa noite, meninos. Perdão aí pelo áudio. Saudações alvinegras. É um prazer de novo estar aqui com vocês, né, nesse programa especial. Mais uma sola no time do Ceni. E assim, o nosso programa ele sempre preza pela humildade, né? A gente sempre preza pela humildade da torcida, do elenco, diretoria e até a nossa também nas análises, né? Lógico, obviamente. Mas não é também querendo implementar soberba, mas se tiver mais 10 jogos no ano, nesses moldes, Ceará e Fortaleza, desse mesmo jeito, o Ceará vai ganhar 11. Porque o nosso jogo encaixou perfeitamente no jogo deles. E o treinador ele não tem humildade para reconhecer a superioridade do nosso time, né? Então, assim, foi uma vitória merecida e foi uma vitória numérica, não de placar. Mas os números dizem por si só. Show de bola, show de bola. O programa hoje está quente. O programa hoje está quente. A gente já começa aqui na nossa brincadeira, que é a zoeira no Zoom. A zoeira no Zoom aí. Aí trazer aqui primeiramente aqui o nosso querido agrônomo, o agrônomo, né? Rogério Ceni agora, nosso agrônomo.
vai Jardineiro. falar. Vamos falar aqui o agrônomo, né? Não, jardineiro não é agrônomo, porque ele é entendido no assunto. Então, é o agrônomo, né? Rogério Ceni é agrônomo. Essas coisas assim no futebol. Agora, o gramado não é compatível para 3 times jogarem. E aí, quando a gente vem jogar, eu jogo o gramado seco. Então, assim, esse gramado nem foi feito para jogar com ele sem água. Né? O gramado para ser molhado antes do jogo. Mas vale como estratégia. O adversário te manda no campo, pode de direito do adversário. E dificultou realmente Esse passa de Pior que ele chegou, a gente não sabia qual era a desculpa. Ele começa dizendo que 3 times não é para jogar naquele gramado. E ele termina dizendo que o gramado não foi molhado, que o gramado é para ser molhado. Ou seja, ele emendou umas 2, 3 desculpas juntas assim, a qual aqui colava. Ele não soube nem mentir, né? Não soube nem mentir. E quem respeitou aí melhor o isolamento social, né? Fernando Praz. Não pegou na bola, né, Fernando Praz? E aí a zoeira aí, esse é o gramado que eu quero, Rogério Ceni aí no PC inundado. O Ceará teve que soltar uma nota para falar que o time não manda naquela estrutura. Quem aciona esse negócio é a administração do Castelão. Não existe negócio de estratégia. Paz, o Ceni, tá? Que vergonha, Ceni. Que vergonha, rapaz. O teu time empresa, macho. Mas tu não pode ficar falando isso não, bicho. Dizer que a culpa foi do gramado. É a mesma coisa quando eu ficava jogando videogame quando era menino, que eu perdi no futebol e dizia que a culpa era do controle, mas toma vergonha, Ceni. Pelo amor de Deus, mas né? Só apertar o botão que vai pular, tu não precisa levar o controle, não. Ei, Ceni, acorda pra vida, cara, que já descobriram a estratégia do teu time. A raspadinha, Ceni, de cabeça não tá dando certo, não. E aí, Ah, o que não, você meu achou? Quando você ganha alguma coisa, quando você tem excelência naquilo que faz, não justifica, mas até é normal você ficar com soberba, com arrogância, com prepotência. Mas quando você não ganha nada, sabe? Que seja assim, algo de estonteante, que faça a diferença, você não pode ser soberbo, você tem que ser humilde, entendeu? E humildade, infelizmente, é a coisa que o treinador adversário não tem. Desde a época de jogador, a gente já via várias vezes quando ele perdia com o time que ele jogava, ele nunca exaltava as qualidades do time que ele perdia. Ele sempre focava ou em ações externas ou no demérito do time dele. Então, assim, ontem foi mais uma vez uma vergonha o que ele disse, porque além de tudo, além de chorão, eu não vou nem dizer que ele é mentiroso para não gerar, sabe? Ele é desinformado, né? A assessoria do pessoal lá não está iniciando muito bem ele de informação, não. Porque podia ter dito, olha, aqui antes de começar o jogo, o pessoal pegou e deu uma guarda no gramado. Então, assim, o cara vem colocar a culpa no gramado molhado, cara. Ó, podia estar enlameado, podia estar só a terra batida, cheio de carrapicho, podia estar a grama batendo na canela, podia estar chovendo aos pâncaros. O Fortaleza não iria fazer gol ontem. Não adianta, cara. Não adianta. A gente ia ganhar o jogo de qualquer jeito. Então, assim, mais uma vez, é prova de que o nosso time está no caminho certo. Quando o Rogério Ceni não cita a derrota, o fato da gente ter jogado melhor, é porque realmente a gente está no caminho certo. Mas fica feio para ele. Fazer o quê? E aí, ó, números para quem gosta de número e para quem vê posse de bola como uma grande coisa no futebol, né? É interessante que todo mundo falava tanto dessa tal posse de bola, né? Na era Barcelona, né? Na era Guardiola-Barcelona, de que era importante a posse de bola, que os times o Barcelona do Guardiola tinha muita posse de bola. Mas ninguém se tocava que a grande característica do time do Guardiola era a retomada da posse de bola, e não a posse de bola em si. E aí a gente vê hoje que as vitórias do Ceará geralmente são jogos onde a posse de bola é muito pouca. E o Ceará é um dos times mais agudos e reativos do campeonato. Não é à toa que tem 10 pontos e pouquíssimo. Eu acho que se for contar os 7 jogos, os minutos com a bola no pé do Ceará, talvez ele seja o time de menor posse-bola do Campeonato Brasileiro até agora.
Se a gente for buscar isso aí. Né? E o Ceará ontem teve 9 finalizações, o nosso adversário 5. No gol 4, né? Inclusive uma no fim do jogo, o goleiro dele salvou ali, que seria nosso segundo gol. E olha aqui a agressividade, né? O nosso adversário trocou 3 vezes, quase 3 vezes mais passes do que nós. Então, 600 e tantos passes. E olha que a característica deles não é de trocar muito passe também, não, né? 600 e tantos passes, será 220 passes. Mas se lembra que a gente falou no programa passado, que a gente sempre vem falando com relação ao time do Ceni, né? O ideal é forçar que eles joguem no defeito deles. E o defeito deles qual é? É exatamente esse, de trocar passe, de tentar dominar jogo, de tentar ser um time que envolva o outro. Eles não são isso. Eles podem pensar que são, mas eles não são. Né? Todo o sucesso que o time do Ceni teve foi em prol da sua reatividade. Aquilo que eles deixaram de lado. Eles tinham uma coisa muito boa, que era a transição, que hoje quem tem a transição é o Ceará, que foi aquilo que o Guto falou na entrevista dele. Né? A coisa mais importante hoje do futebol não é mais o domínio de um jogo. Obviamente, se você for um time com muita qualidade e tiver um domínio como esse, a probabilidade de você vencer a partida é grande. Mas, ao mesmo tempo, se você for um time que pode até ser superior que o outro, mas tem algum pé de igualdade ali, essa especialização da transição de bola que pode decidir uma partida. E o Ceará está conseguindo vitórias dessa forma. Não, tá. E outra coisa, assim, se você for fazer a conta, o Ceará trocou cerca de 25 passes para conseguir uma finalização no jogo. Ou seja, a cada 25 passes era uma finalização. E isso nós podemos chamar que é um time altamente eficiente em seus passes. Ou seja, quando você está passando, você está sendo muito agudo. Porque 25 passes, se você levar em consideração, vamos supor que você, em 5 tentativas, você vai conseguir finalizar uma, fazendo 5 passes para você conseguir finalizar. Olha aí, dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Eu vou tentar 5 vezes e trocar 5 passes para eu finalizar. Essa é a lógica do Ceará. Né? Em 4 eu não consigo, em 1 eu consigo. Em 4 eu não consigo, em 1 eu consigo. Então, a reatividade é a alma, ao que parece, desse time e a objetividade também. Não é, Adel? Eu não sei se vocês lembram, mas nos primeiros programas, principalmente naquela depois do empate contra o Grêmio e na derrota contra o Vasco, a gente sempre frisava que o nosso time defensivamente era muito bom, a transição era razoável, mas a gente sempre pedia um time letal, né? Jogar com a casinha fechada, ali retraído, não na retranca. Porque existe uma linha bem tênue entre casinha fechada e retranca. Né? E essa transição rápida para os jogadores lá na frente que possam definir. Que a gente vá, por exemplo, 1 ou 2 vezes no ataque e possa fazer um gol. E é isso que vem acontecendo. Entendeu? A gente é um time que sofre muito pouco na linha baixa. Né? A gente sofre com o domínio de bola do adversário. Porque se você pegar 73%, você vai observar um adversário que passou a maioria do tempo do jogo com a bola no pé. Né? Mas a primeira linha que a gente chama, na última linha, na verdade, que a gente chama de defesa, a gente sofre muito pouco. Né? A prova é o Fernando Praz, que é o rei dos membros aí hoje, deitado em rede, se balançando, só olhando o jogo. Então, a gente hoje está na 6ª posição na Série A por conta disso. Porque nós somos um time reativo e lá na frente a gente tem jogadores que estão sendo letais e eficientes. Estão definindo. E eu vou mais além. Vale salientar que esse placar de 1-0 ele só não foi mais elástico por causa do goleiro deles. Porque teve o chute do Samuel Xavier, que ele espalmou. Outra chegada fulminante ali que a gente chegou com, se você observar, chegando com 3, 4 jogadores. E aquela finalização do Vina. Que a gente também chegou com 3, 4 jogadores na área. Né, que ele dá aquele quebra no zagueiro que estava com a afta na boca, né? Que disse que sofreu a falta no pé, mas estava com a afta na boca. E o Felipe salvou, fez outro milagre. Então, assim, poderia até ser um placar mais dilatado, que ainda assim seria justo. Entendeu? Então, hoje a gente está com esse time, o time não o time em peças que a gente pediu, mas a forma de jogo, a conclusão da jogada do jeito que a gente quer.
aquele time letal e eficiente. Só uma coisa, só para complementar. Eu estava vendo aqui os jogos do Ceará no Brasileirão e quantos de posse de bola o Ceará teve nos outros jogos. Os 2 jogos que a gente teve as piores derrotas, a gente teve mais posse de bola, né? Que foi contra o Sport e contra o Vasco. O Vasco foi 58% de posse de bola e perdemos de 3-0. E você pega o jogo do Sport também. E foi dos únicos 2 jogos assim que a gente meio que abdicou daquela coisa que estava dando certo. E a gente aprendeu muito com aquela derrota do Vasco, né? Aquilo ali foi assim, não dá mais para ser desse estilo. E foi ali que o Matheus Gonçalves foi pro banco, que o Vina voltou e que as coisas começaram a melhorar, né? Mas esse é o estilo de jogo do Ceará. O Ceará repetiu mais uma vez em cima do Fortaleza a mesma coisa, até que o jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste, o Ceará teve mais posse de bola, teve 40% em relação a esse jogo, mas mesmo assim foi o mesmo jogo anulando o que eles tinham de melhor, que na verdade é um clichê, né? Todo mundo já sabe. Então, para barrar o Fortaleza, o Guto sabe muito bem disso. E eu brinco, né, que eu digo que, na verdade, a gente vai já entrar no jogo, né? Na verdade, esse nó do Rogério Ceni, eu acho que foi dado de outra maneira. Não sei se você percebeu isso, Del. No jogo passado da Copa do Nordeste, a jogadinha manjada, né, que é o goleiro dar a bola em diagonal para o lateral, raspar a bola para o ponta, né? A jogadinha manjada, a gente matou com muita pressão na saída de bola. O Ceará pressionou exaustivamente a saída de bola. Não sei se você se recorda disso. Mas nesse jogo, ele não fez aquela pressão. Ele matou no posicionamento dos volantes. Depois eu vou querer ver se vocês perceberam isso. Que ele botou Charles e William Oliveira, e eu fiquei até com medo, porque ele estava sabendo o que ele estava fazendo. Ele queria 2 volantes de alto poder e velocidade para essa raspadinha cair no volante e a raspadinha se transformar num contra-ataque do Ceará. E o Ceará ele não perdeu uma. Foi impressionante que o Ceará não perdeu uma raspadinha dessa aí, a raspadinha do Ceni, né? O caixote naquele jogo da Copa do Nordeste, ele foi até maior, porque eles conseguiram finalizar. Quando eu falo de caixote, é o espaço, certo? Foi até maior que eles conseguiram finalizar. Eles finalizaram com o Yuri César, tem finalização se eu não me engano, Teve aquela bola na trave no finalzinho, né? Isso, teve aquela bola na trave. Enfim, eles ainda conseguiram finalizar, entendeu? E agora não, agora nem isso. A gente foi um time basicamente, sabe, perfeito na marcação. Ó, vamos lá, só pra gente entrar no jogo. Fernando Praz, Samuel Xavier, Thiago Panhussá e Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Charles William Oliveira, Vinícius, Fernando Sobral, Kleber e Leandro Carvalho. Essa foi a onzena do Ceará que foi a campo. Depois entraram Gabriel Lacerda na vaga de Panhussá, Rafael Sobres no lugar de Kleber, Matheus Gonçalves no lugar de Leandro Carvalho e Felipe Bachola no lugar de Vinícius, né? Aí foi o infarto chegando em todo mundo. Mas vamos ao jogo, vamos ao que interessa. Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, 1-0 Vozão. Já vou aqui pedir para Delano Moreira falar um pouquinho aí sobre esse jogo, né? De tudo que ele conseguiu ver aí desse jogo Ceará e Fortaleza. Assim, como a gente já havia falando anteriormente, né? Nessa outra pauta, a gente fez um jogo até mais perfeito do que aquele jogo da Copa do Nordeste. Por quê? O jogo começou até um pouco mais intenso. Não sei se vocês concordam comigo, né? Até os 10 minutos ficou assim uma espécie de trocação, entendeu? Tanto Fortaleza de um lado como a gente de outro. E a gente, quando começou a dobrar nas pontas, principalmente na defesa, Fortaleza foi ali se colocando mais no meio do campo, a bola só passava por Felipe, por Juninho Sedex, né? E aí a gente dobrava de um lado com Charles e Samuel, do outro lado a gente dobrava com Leandro Carvalho e Pacheco, diga-se de passagem. Que partida tática do Leandro Carvalho.
melhor jogo tático do Leandro Carvalho desde que ele chegou aqui. Nem naquela época perfeita dele na Série B de 2017, nem na Série A de 2018, naquela nossa arrancada, ele foi tão cruel na marcação. Ele foi cruel. Gabriel Dias nem viu a cor da bola, enquanto tentava, ele se jogava na frente, entendeu? Originava escanteio, mas o cara foi simplesmente perfeito. Eu acho que ele marcou até melhor do que o Samuel Xavier, viu, Del? Ele marcou melhor, na minha opinião. Ele estava cobrindo o Samuel Xavier mesmo. E aí o William Oliveira mais centralizado, o Sobral fazendo aquela função ali que ele sempre faz, e o diferente. Não sei se vocês notaram. O Vinícius, ele flutuou demais naquela área do meio campo. Ele flutuava o tempo inteiro, solto, leve. Praticamente sem a incumbência de marcar. Né? É como se o Guto tivesse chegado para ele e dito, olha, Vinícius, hoje vai jogar livre e solto. Fica só ali na frente com o Kleber, fechando o espaço, mas quando você pegar a bola, você está livre para fazer o que você quiser. E foi o que ele fez. Ele dava um toque de letra para desafogar, ele dava um peteleco na bola para clarear a jogada para o jogador, procurava finalizou uma bola no primeiro tempo antes do gol, entendeu? Então, assim, hoje é o nosso principal jogador porque ele está definindo. Kleber também fez outra grande partida, né? E, assim, não entendo porque o Ceni colocou o Oswaldo no banco, mas pra gente pouco importa, pouco faz diferença ou ele ou o Yuri César, né? O menino por ter mais, sei lá, jovialidade, ou então o Oswaldo tá muito cansado por causa da idade. Enfim, anulados, Romarinho, o Yuri César, o Elton Paulista lá na frente sozinho. E o detalhe, nos 10 minutos, a jogada que eles têm com a camisa 10 deles, que é o goleiro, eles conseguiram tirar proveito da primeira casquinha 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes. E só. Até isso, o próprio Samuel Xavier manjou. Que quando o Felipe Alves quebrava pro Bruno Melo, o que é que o Samuel Xavier fazia? Ele não ia pro combate, né? Ele recuava. E com isso, ele pegou várias bolas limpas, batava no peito e saia jogando, entendeu? Então, assim, depois da casquinha do jogador. Então, assim, é um jogo de encaixe perfeito do Ceará em cima do Fortaleza, certo? Eu acredito muito que esse estilo de jogo e essa ideia de jogo, ela vai perdurar, né? Fernando Praz foi espectador. Luiz Otávio fez outra baita partida. E uma menção honrosa para o jogador que a gente até criticava muito aqui no começo do programa, na Copa do Nordeste principalmente, que fez, acho que a melhor partida dele com a camisa do Ceará, que foi o Thiago Pagussá. O Thiago ontem, ele foi assim, perfeito na antecipação, colocação de bola, sabe? Não cometeu erros, nem ele, nem o Luiz Otávio. Então, assim, se existe um estereótipo de partida perfeita, de jogadores perfeitos, sem brincadeira. Jogadores perfeitos, não é questão de ser fanático, fanismo contínuo. Não, ontem foi uma partida perfeita do Ceará. Taticamente, individualmente, jogadores deram 120%, todos. Foi muito linear a produção do nosso time. Né? Então, assim, como eu falei no começo do programa, se tiver mais 10 jogos para Fortaleza, a gente ganha 11 desse formato, nesses moldes. Né? E como eu falei também, o placar poderia até ter sido mais abaixo do que o Felipe Alves. Né? É isso aí. Eu vou perguntar aí para o Renan se ele enxergou um Fortaleza nesse jogo ou o mais do mesmo da última partida ou um time deles fez alguma corrida diferente que fosse relevante aí para a gente até falar. Não, Andrade, eles fizeram uma coisa diferente, eles foram pior, né? Eles foram pior. O Fortaleza ele sempre vem apresentando mais do mesmo, todos os jogos. É incrível como os times que ganham que perdem para o Fortaleza, para o time do Ceni, como parece que eles não estudam o adversário, entendeu? Porque basta você dar uma olhada como foi os últimos jogos deles, vocês entenderem qual é o time. Então, assim, não é nem querendo comentar adversário, não, porque não é a nossa, né? Mas a impressão que dá é que eles só têm um tipo de jogo. E é por isso que eu concordo muito com o Del. Se a gente jogar 10 partidas com eles, vai ser 10 vitórias. Porque não é questão de superioridade técnica. É questão de encaixe de jogo. Eles não têm jogo. Eles têm até jogadores que quebram linhas. O problema é que as linhas do Ceará, elas imprensam tanto o ataque do time do Ceni
que eles não conseguem, eles não têm... Não conseguem. Se o Ceará ele joga muito melhor na marcação quando há uma proximidade entre os times. Ah, não, eu sou aquele time que joga com triangulação. Beleza, mas o problema é que o time do Ceará, os volantes mordem muito e conseguem se antecipar muito bem. Então, esses times vão sofrer com o Ceará. Agora, se um time consegue espaçar mais, isso o Fortaleza fez em um momento do jogo. Os primeiros 5, 6 minutos, o time do Ceni estava espaçado. E aí eu estava preocupado no jogo. Tanto que eu falava muito para o já estou preocupado, não estou gostando dessa marcação. O William Oliveira corria muito, feito barata tonta de um lado para o outro, isso estava me preocupando. Eu dizia, olha só, preste atenção como parece que o William Oliveira ele corre para todos os cantos, mas para lugar nenhum. Porque quando um time se espaça muito... Aí foi nesse lance que a gente tava... Não, foi não, foi antes. Foi nesse lance também, depois. É. Esse lance também. Aí o time do Ceni estava um pouco superior ao nosso. Mas por quê? Eles estavam com muito espaço, estavam abrindo muito. O que aconteceu? Em vez do Ceará sair para pressionar o goleiro, o Ceará fez diferente. Ele recuou a primeira linha e disse, pode vir, venha. Ou seja, ele fez uma tática do bruxo, o grande mago, Dimas Filgueiras. Dimas fazia isso direto. Venha, pode vir, meu caro. Aí os adversários iam e a gente tinha uma transição muito forte. Tanto que, mas sendo que o Dimas recuava, tanto que o time jogava praticamente dentro do campo do Ceará, né? Mas o que eu vi ontem no Clássico foi o time do Ceni tentando de todas as formas achar uma brecha, né? Principalmente ali pelas laterais, não conseguindo. Eles não têm jogadores para jogar, fazer jogadas pelo meio, dessa troca de passe rápida. E mesmo se tivesse, estava muito difícil, porque o time do Ceará estava muito... As linhas de marcação estavam muito próximas. E a transição estava muito rápida. Tanto que você via as transições do Ceará, era subida de bloco, era com 4 jogadores. Né? Sempre com 4 jogadores indo. Gosto muito da função tática do Leandro Carvalho. E até entendo que em um jogo como esse, ele precisa ser sacrificado, né, na questão de atacar. Mas também me preocupa, sabe? Me preocupa um pouco com relação a quando a gente precisar dele para o ataque, sabe? Enfim, não vou tecer negatividades para ele, porque ele foi um jogador de suma importância para a vitória, não é? O Sobral, ele parece que ele ficou mais com a função de criar jogadas também, né? Tanto que o número de passes deles, os scouts não mentem. Então é isso, né? Acho que falta ainda mais um pouquinho para o Ceará essa parte do rompedor de linhas que o Leandro Carvalho precisa voltar a ter. Mas concordo plenamente com o que o Del falou. 10 jogos vão ser 10 peia. Por quê? Porque o time deles só consegue e está preparado e armado para jogar com uma única estratégia. Que é a paradinha. Eu vou aqui tecer 2 comentários. Primeiro, cadê os comentaristas de PlayStation, hein? Porque eu lembro que esses comentaristas aí de PlayStation aí era o tempo todo dizendo que esse time do Ceni aí era cheio de repertórios, era um time que ofensivamente tinha muito repertório e eram muitas jogadas. Joga e joga. Hã? Joga e joga. Joga e joga. Que era cheio de repertório. Aí veio o Guto e mostrou que ele só tinha uma jogada. Veio o Guto e mostrou que o time só tinha uma jogada e acabou-se a conversa. Eu vou também tecer um outro comentário que isso eu gosto muito, assim, de às vezes analisar sobre um contexto histórico. Esse time do Ceni, ele foi montado para vencer o Ceará. Então, eles estudaram estratégia de jogo de como vencer o Ceará. E o que era o Ceará à época que eles montaram esse time? Era um time dominador de jogo com Ricardinho sendo a mola do time. Então, eles sempre montaram a estratégia para vencer o Ceará como? A gente tem que ser reativo. Com o time dominador, eu tomo a bola, saio em velocidade e pego eles de calça curta. Eles têm volantes fracos. A gente jogava com um volante, porque Ricardinho não é volante. Não esqueçam isso.
Então, nunca o Ceará conseguia dobrar a marcação contra o Fortaleza, como fez ontem, por exemplo. O Ceará triplicava a marcação, porque sempre tinha um volante, o ponta e o lateral. Era marcação triplicada. Não tem quem passe, não. O Prazo não trabalhou, não foi por nada, não, porque essa turma aqui trabalhou muito. Essa turma aqui trabalhou muito. Então, assim, eles montaram esse esquema baseado no que eles encontravam do Ceará. E o Ceará remontou o seu esquema baseado no Fortaleza. O que foi que a gente fez? Não podemos jogar com a bola. O Ceará só vai voltar a ganhar do Fortaleza quando tirar Ricardinho do time. Ricardinho, não estamos falando mal do Ricardinho, é um mau jogador? Não. Mas a estratégia do Ricardinho, do Ceará com o Ricardinho em campo, é uma estratégia de jogo, de dominação, de bola no pé. E para ganhar do Fortaleza assim vai ser muito difícil. Pode até ganhar, mas provavelmente a gente vai ter que fazer um jogo muito perfeito e eles não estarem num dia bom, porque eles estão encaixados para isso. E hoje é o contrário. Para o Fortaleza ganhar do Ceará, vai ter que a gente fazer um jogo ruim e eles estarem muito encaixados. Isso acontece, claro, no futebol tudo é possível. Mas o comum, 10 jogos iguais a esse, são 10 vitórias do Ceará, ou então 7 vitórias e 3 empates, né? Mas é o Fortaleza não vencer, porque ele não tem repertório. Eles não têm repertório. Dentro dessa sistemática, o repertório será muito maior. Se você for pegar um Sobral, quem que corre mais do que Sobral dos 22 que estavam em campo? Nenhum. Se você vê essa zaga do Ceará, qual a zaga do Fortaleza consegue ser melhor do que a zaga? Também não. Laterais do Ceará são mais técnicos. Programa, Andrade, eu falei no último programa. Se você colocar no papel os dois times, nosso time vence o deles. Porque nossa defesa é melhor do que o ataque deles e o nosso ataque é melhor que a defesa deles. Sim, entendeu? Exatamente. Assim, a única coisa que o Fortaleza poderia ter de superioridade do Ceará seria uma força de ruptura das linhas do Ceará. Coisa que não aconteceu porque as linhas do Ceará se aproximaram. Então, quando você tem uma aproximação de linhas, você faz o quê? Você estrangula a outra. Qual é a solução? Você está no ataque. Eu estou aqui, indo, atacando. Tem uma linha aqui e tem uma outra linha atrás, atrás do jogador atacante. Quando ela estrangula, a única solução dele é ou ele rompe essa linha ou ele volta o jogo. Como ele não estava conseguindo romper a linha, de maneira alguma, ele estava sempre voltando o jogo. Não é à toa que o Fortaleza não conseguia fazer nenhuma jogada de linha de fundo. Qual foi a jogada de linha de fundo deles? Nenhuma. Teve. Não dá para você passar por 3, né? É o que eu estou dizendo, a linha era triplicada. Talvez os volantes, a velocidade de nossos volantes foi a chave mestra principal, onde eles conseguiam vir para cá e vir para o meio, vir para cá e vir para o meio. Porque a bola, quando vai e vem, o cara tem que ir e vir, ele vai acompanhando a bola. O volante ele tem que fazer isso. E eles fizeram isso o jogo todo. Sim, diga lá. Para complementar o que vocês estão falando dos volantes, não é nem questão de lançar o enigma, mas eu vou esperar o próximo jogo do Santos para falar no próximo programa, uma coisa que eu venho notando, mas vou deixar aqui três palavras que são o que representam a nossa eficiência e letalidade. Que depois, quando eu comprovar no jogo do Santos, se isso permanecer, eu vou falar. Ataque aos espaços vazios. Sim. Mas é isso. E aí, se vocês souberem quem é que... Se vocês também verem quem é que faz isso, pode falar agora. Qual jogador que faz, quem é que faz. Ataque aos espaços vazios. O Charles faz isso direto. O Charles faz isso. O Vina faz isso. O Vina faz menos. O Vina, na verdade, não ataca, ele ocupa espaço vazio. Ele ocupa. Quem ataca é o Charles. Agora tem uma coisa que no jogo do Fortaleza foi um detalhe mínimo, que eu acho que foi o que fez com que o Ceará se encaixasse. O posicionamento do William Oliveira. No começo, como eu estava falando, ele estava parecendo um cara que corria para todo canto, mas não corria para canto nenhum. Sendo que, pelos 30 minutos, o Guto, ele reposicionou o William exatamente, e o Charles exatamente para não fazer aquilo que o Fortaleza estava chamando o Ceará para fazer, que era esse ataque lá no campo deles. Lá no campo deles, entendeu? Então, o que acontece? O Fortaleza trazia a bola para o campo de defesa para tentar
fazer com que o time do Ceará se espaçasse. E aí o Charles atacava, sendo que o Charles levava junto o William Oliveira, que também avançava. E nesse momento que se avança, as linhas, em vez de elas estrangularem o ataque do Fortaleza, elas se espaçam. E foi aí que o Fortaleza conseguiu entrar. O que é que o Guto fez? Disse, Charles, ataca, mas William fica. Quando o William começou a ficar, aí sim o Fortaleza não conseguiu mais atacar. Foi dessa forma, foi esse pequeno repulsionamento que faz o seguinte, o William, tu corre por aqui, tu vai correr por esse espaço. E aí o William conseguiu correr por esse espaço. Em consequência, o Charles já não precisou atacar tanto no campo deles. O Charles estava atacando o quê? A segunda bola. Olha, e aqui aí uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu vi nesse lance. Essa imagem ela é muito legal. Porque eu quero mostrar uma coisa. Olha onde está posicionado o Vina. Ó. Olha onde é que o Vina está. Olha onde a bola está saindo. E olha que ele vai ocupar, ó, bem aqui. Ele vem para essa posição, para o primeiro pau. Porque ele sabe que a bola vai ser estrangulada aqui. E o jogador não vai ter como jogar essa bola aqui no meio da área ou no segundo pau. Então ele se direciona bem. E aqui também, se você perceber, ó, acho que é o Quinteiro esse aqui, ele dá uma titubeada porque ele pensa que o Charles não vai chegar. E essa titubeada faz com que o Vina passe ele. Então é aquela do zagueiro, ele não pode não deixar acreditar, né? Então ele deixa de acreditar. Ó. Vamos seguir aqui o lance, ó, só para ver. Andrade, deixa essa imagem, pelo amor de Deus. Deixa essa imagem, porque essa imagem resume o jogo. Presta atenção. Olha o Leandro Carvalho. É o cara que está mais recuado, que a função dele no jogo inteiro foi de ajudar na marcação. Tu vê que ele está até atrasado no momento. Você vê o Charles infiltrando, entendeu? É o nosso jogador extra. Você vê o pivô da onde nasceu a jogada. O Kleber ali, o Sobral, teve que sair da área, o Kleber teve que sair da área, fazer o pivô ali com o Sobral, tirou o Paulão, zagueiro, da zaga, ver como é importante esse lance do Kleber. Para quê? Para abrir espaço para o nosso volante ajudar ali, infiltrar, e com isso, o Vina, percebendo que o Kleber está lá fora, o Vina vem e fecha e conclui a jogada. Esse lance, para mim, resume como foi a disposição tática do Ceará nesse jogo. Esse aqui, ó, esses dois jogadores aqui foram propulsores da jogada. Porque a posição do Paulão era aqui, ó. Essa bola era dele. Essa bola era do Paulão. O Quinteiro estava aqui, ó, do outro lado da área. Ele estava pegando o Vinícius. Mas se tá dobrada essa marcação, o Vinícius não chega nunca nessa bola. Entendeu? Ele não vai chegar nunca aqui. E o que aconteceria? O Charles jogaria a bola na área, o Paulão dava um safana na bola e a bola ia pra longe. Ele estava dando aquela entrevista do né? Que o pessoal botou aí. Ele ficou dando desculpa, dizendo que foi falta. Rapaz, um cara desse tamanho. Ele deitado, parece o Neymar Júnior deitado com dor não sei aonde, né? Coisa horrível. Mais alguma coisa, Regicílio? Não sobrou para mim para falar do jogo, não vou repetir. Aí, mas, enfim, gente, o que eu queria dizer quando eu disse no início que o jogo foi fácil, é porque é o seguinte, imagina você fazer uma prova onde você sua bastante ali, faz aquela prova, passa de fase, passa de ano, enfim, e você recebe a mesma prova, as mesmas questões. O que acontece? Você, tá fácil aqui, cara. Você acontece. O Fortaleza foi previsível, gente, foi previsível. O Ceará fez a mesma coisa, anulou as laterais dele, onde a única fonte onde eles podem criar são as laterais. Por quê? A gente vai deixar o quê? O Juninho e o goleiro lá deles armando o jogo? Eu acho até que o goleiro deles nem participou tanto do jogo, não. Ele não fez aquelas coisas que fez no primeiro jogo, não, o goleiro deles. Não saiu fazendo lançamento o tempo todo, não. Entendeu? Eu acho que simplesmente o Ceará, mais uma vez, comeu o Fortaleza. Assim, baião aí total.
Enfim, gente, vamos bater para frente, que vocês já falaram bem demais aí da situação, senão vai ser repetitivo. Vai. Aqui uma outra análise interessante, defensiva do Ceará. Ó a análise defensiva. Onde é que está Samuel Xavier? Era para eles terem muito espaço aqui, ó. Era para estar um espaço enorme, mas aquilo que a gente falou dos volantes, ó. O que é que acontece aqui? Aqui é o Sobral. Leandro Carvalho fazendo sua função muito bem feita, porque na área, ó, tá nosso lateral. Se ele não volta para marcar, o jogador do Fortaleza entra bem aqui, a bola vem do segundo pau. Então, fundamental a função aqui do Leandro Carvalho. Fora isso aqui, ó o que é isso aqui, ó. Volantes. Então, por mais, ó, você já passou de um aqui que tá difícil. Você pega mais dois aqui. E aqui tá no mano a mano. Então, essa jogada foi uma jogada de perigo, porque ele conseguiu se livrar de um e porque o nosso lateral não estava aqui. Então, só para você ter ideia que a jogada que foi de perigo deles, mas não foi um perigo muito grande, ainda assim, a gente tinha uma marcação, uma triplicada aqui na primeira linha, em cima de um. Tava no mano a mano aqui? Tava. Mas aqui tinha 3 contra 1. Então, para a gente ver aqui o segmento da jogada, ó, aqui no 1, e o perigo não passou. Passou. Eu passei a jogada. Agora foi. Sim, mas só falando, só para complementar uma coisa, é que esse time do Ceará desse ano, ele tem uma coisa muito importante na marcação e o Guto entendeu isso, né? O que é? Essa ajuda dos nossos pontas na marcação. A gente nunca, eu não lembro do Ceará ter um time tão forte em marcação, com essa ajuda na marcação, do que esse time desse ano. Você pega o Leandro Carvalho, que fazia isso em outros tempos, mas que esse ano ele está fazendo bem direitinho. É uma coisa até que a gente cobrava no jogo passado, que a gente, poxa, o Leandro não está bem. Mas eu acho que, taticamente, o Leandro foi perfeito. Ele poderia, sim, ter apoiado mais, mas eu acho que foi uma escolha tática. E a questão do próprio Fernando Sobral, cara. O Fernando Sobral é o sobralismo, né? Aquela coisa que tá todo mundo soltando nas redes. Sobralizado, né? Sobralizado, enfim, tá todo mundo sobralizado, porque é uma coisa absurda, cara. Absurdo que o Fernando Sobral tá fazendo nesse jogo. O cara tem um pique para estar em todos os lados do campo. Então, a gente está ganhando jogos assim por causa de peças que a gente vai falar, né? Que são os pilares. Esses jogadores são pilares para o nosso elenco, entendeu? Eu vou até complementar, Andrade, já vou entrar aqui nos pilares aqui. Vai lá, já começou. Porque o Fernando Sobral, até agora a gente não viu um jogo sem o Fernando Sobral. O cara é tão máquina, que não sei como é que ele está aguentando, que ele está todos os jogos titular, todos os jogos. Copa do Nordeste até agora. E não é substituído. Que preparo físico é esse? É o único que não sabe. Tipo assim, o que esse cara toma? Qual é as vitaminas que ele toma, pelo amor de Deus? Enfim, aí você vê ali, o Fernando Sobral, para mim, é o pilar de gás, né? Digamos, o gás do Ceará. Mas agora tem outros pilares importantíssimos, que é o pilar da criação. Sem o Vina, gente, a gente teve que ter um momento de caos, que pessoas saíram da TV e foram embora porque não aguentaram quando o Felipe Bachola entrou em pane, né? Enfim, o Vina é nosso pilar de criação, entendeu? É um jogador inteligente ali na frente que vê o jogador, finaliza bem. No jogo do Atlético Goianiense matou e nesse jogo também. O Vina foi espetacular também nesse jogo. Taticamente, muito bom, importantíssimo. E agora a gente pega também o pilar do meio-campo de marcação, que é o Charles, né? Quando o Charles não joga, a gente fica só com o Fabinho e o William Oliveira, a gente sente ali que tem um buraco gigantesco. Então, o Charles saindo dá também esse problema. E tipo assim, temos os nossos laterais são muito fortes, mas a gente vê a oscilação ali entre o Samuel Xavier, tem jogo bom, que o jogo passado, por exemplo, contra o Atlético Goianiense não foi bom, não foi bem, mas esse jogo foi espetacular. Mas ele foi espetacular porque ele teve muita ajuda na marcação também. E no ataque, um jogo sem o Kleber é um jogo com sobres.
E a gente vê a diferença tática e ali na frente, que a gente vê muito. Então, para mim, eu digo 3 pilares muito fortes aí que eu vou escolher. Fernando Sobral, Vinícius pela criação e eu acho que um Charles pela segurança defensiva. Eu não fico nem preocupado com nossa defesa, porque eu acho que os nossos defensores estão muito bem. Tem o Luiz Otávio jogando muito bem no jogo contra o Fortaleza. A gente tem o Gabriel Lacerda aí jogando bem. A gente tem o Thiago, que foi um dos melhores em campo, surpreendendo a gente, jogando bem também. E temos o Klaus ainda, que está voltando. Então, na defesa, se você perde um, o outro também dá conta. Mas agora, no ataque, a gente tem esse problema, que é falta de um Kleber, a falta de um Vinícius e de um Sobral ali dando aquela transição. Vai lá, Adel. Eu vou complementar o que o Regis está falando, adicionando, além dos pilares, adicionar uma pauta que está tudo tão sincronizado que até com as saídas dos jogadores nos jogos corrobora com aquilo que a gente fala, corrobora com aquilo que a gente pede, que é o fator contratação. Falta tão pouca coisa para esse time fechar, para esse time dar uma liga e que a ideia de jogo dele, a eficiência da ideia de jogo dele perdure durante os 90 minutos, independente de quem esteja em campo, que, por exemplo, quando o Vina saiu, entrou quem? Felipe Bachola. Andando dentro de campo. Ou seja, ideologicamente, taticamente, fisicamente, tecnicamente, não foi nem sombra do que o Vinícius foi durante o jogo. Leandro Carvalho saiu, entrou o Matheus Gonçalves, que ainda prendeu um pouco a bola na frente, no finalzinho, mas não foi aquele Matheus Gonçalves que a gente está acostumado a ver definindo o jogo. E quando o Charles saiu, que entrou o Fabinho, foi o Fabinho, né? Quem saiu foi o Oliveira. Quando o Willian Oliveira saiu, que entrou o Fabinho, a gente também perdeu o poderio de marcação. Então, assim, o que é que falta, ao meu ver? Justamente o que faltou ontem. Mais um volante, camisa 5, mais um meia e mais um atacante de ponta. Para que quando esses 3 titulares saiam, esses que entrem não derrubem a ideia tática do time. Entendeu? Aí é que entra o Lima se recuperando. Porque a recuperação do Lima é muito o Lima. E ele tivesse naquele jogo, talvez a gente tivesse uma melhor sorte. Mas eu ainda acho que a gente precisa desse meia de contratação. Que é um campeonato longo, entendeu? Uhum. Camisa 5, tem gente que tá querendo outra camisa nova, mas eu acho que precisa ter calma. Né? Que a gente tem aí o Sobs, tem o Beckson, enfim. Mas é tão linkado que casa muito com essa questão dos pilares. Eu concordo plenamente. Charles, Sobral e Vina. Os 3 pilares desse time. E o Leandro Carvalho vai uma menção honrosa aqui, tática, porque a partida que ele fez de tática foi muito boa. E o Kleber também. Se você observar, o Kleber também teve uma presença lá na frente que ele sempre tem. Então, assim, contrate, porque falta bem pouquinha coisa para esse time da Liga. Eu já sou um pouquinho mais cauteloso com esses pilares. Eu não acho que são só eles, certo? Porque, por exemplo, o Del falou agora do Leandro Carvalho, e eu me lembro muito que o substituto do Leandro Carvalho é o Matheus. E quando o Matheus está em campo, a nossa filosofia de jogo, ela decai total. O Matheus não consegue marcar, o Matheus não consegue atacar, e ele só tem uma única função. Por isso que eu acho que dentro desses pilares, o Leandro Carvalho ele tem que estar, porque ele, bem ou mal no ataque, ele tem uma função muito forte na defesa, que o nosso time depende disso, entende? Então, assim, ele não tem os pulmões do Sobral, mas ele tem a inteligência tática do Sobral, entende? O Vina, ele é esse cara que ele ocupa espaços, e quando ele tá com a bola, ele tem uma força física monstruosa, né? O que infelizmente falta ao Lima. O Lima, ele tem uma categoria, ele ocupa os espaços que o Vina também ocupa, mas a gente vê que o Lima, ele não tem a velocidade, a força de velocidade, o impulso que o Vinícius tem, né? Na frente, o Kleber, ele dá ele chama a atenção, enfim, assim, um cara de 2 metros de altura, né? Um cara de 2 metros de altura vai chamar a atenção em todo canto.
Então, o que é que acontece? Eu estava falando isso com o Andrade ontem. Uma coisa muito interessante foi a forma de marcação que o Paulão teve com o Kleber. E por causa dessa forma de marcação que o Paulão teve com relação ao Kleber, que foi pilhado para o jogo, né, o Fortaleza levou o gol. Por quê? Porque como ele não conseguia, como o Paulão não tem a estatura do Kleber, ele não pode dar espaço para o Kleber. A marcação que ele faz no Kleber é uma marcação de corpo. Ele vai direto no corpo do jogador. E aí, nesse encontrão, o Kleber acaba por trazer ele de dentro da área. Tira o Paulão de dentro da área e aí abre espaço. Então, assim, também é um pilar, junto com o Charles, né, que é o que, como o Del falou, o cara que que ataca perfeitamente os espaços vazios, é uma coisa incrível que o Charles faz. Né? Então, assim, além desses aí, eu ainda colocava mais o Leandro. Eu vou aqui só trazer uma coisa interessante para vocês. Olha a média de idade desse pilar aí. Vocês estão vendo a média de idade desse nosso pilar? Como é baixa. Como é baixa. Se a gente pegar o Ceará do ano passado, principalmente do Campeonato Cearense, do Campeonato Brasileiro, era um time de média de idade muito alta. Era Ricardinho. Teve um certo momento que a gente jogou de Ricardinho e Juninho ano passado. Não sei se vocês se recordam, né? Então era um time de média de idade alta, de jogadores já um pouco tarimbados. Esse Ceará que a gente vê aqui é um Ceará, eu acho que o jogador mais velho que tem aí é o Bruno Pacheco, né? Bruno Pacheco deve ser 30 já? Não tem ainda, não. Tem 30. Tem 30. 31. E o Vina deve ter o quê? Uns 27, 26, né? Mais ou menos isso. Então, assim, Sobral, 24, 23 anos. O Charles, 20 e poucos anos. E o Kleber, 20, 21 anos. Então, são jogadores que estão aparecendo, são jogadores muito novos, que podem ainda dar muito pelo clube. Isso é que eu vejo interessante, que a gente pode estar montando um time que, se a gente souber segurar essas peças e valorizar essas peças bem, esse time pode render muitos frutos para o Ceará. Não financeiro que eu estou falando. Eu estou falando de fruto também financeiro, mas eu estou falando de frutos de conquista mesmo, porque a gente tem jogadores interessantes. Eu vou dar um segundo toque, que é a questão... O Muricy gosta muito de falar isso, né? O Muricy que Amália, né? Que gosta de falar isso, do DNA. Eu digo que o Ceará, o DNA do Ceará é esse. Eu acho que o Guto, ele chegou e disse assim, eu vou aqui, ele pegou, né, o gene do Ceará e disse assim, eu vou acertar no gene aqui do Ceará, e foi o Sobral. Eu vou conversar com o primeiro, Andrade. O DNA do Ceará é esse, é transpiração. Os times do Ceará que conquistam, eles não inspiram, eles transpiram. Pode ir buscar na história, é muita transpiração. Aquele time de 94 que bateu todo mundo, chegou na final e foi roubado, era pura transpiração. O Ceará, que a gente viu jogar lá de 2009, pura transpiração. 2010, pura transpiração. 2017, pura transpiração. Então, se você for buscar historicamente, nós nunca fomos um time de um jogadorzinho que baila e o jogador que dá bola de trivela e joga bonito, não. O Ceará, historicamente, tem no seu DNA a cara do Sobral. O nosso DNA é a cara do Sobral, é o mediano que se mata e conquista. Né? Então, esse são os times da gente que a gente consegue ver. Quando eu via até colegas, torcedores do Fortaleza brincando, dizendo assim, eu quero ver se o Ceará dá certo com o jogador do Barbalha, com o Sobral, com não sei o que, eu disse, rapaz, eu acho que esse time vai começar a dar certo agora. Né? O Ceará que dá certo é desses jogadores, às vezes, aí que a gente não dá nada, mas o cara entra em campo transpirando mais do que o time todo. Por isso que, às vezes, Andrade, você pega no pé do Bachola, pego, porque ele não é nosso DNA. O Bachola pode dar certo em 200 times no futebol mundial, mas ele nunca vai dar certo no Ceará. Ele não transpira. E o recado que o Guto deu quando ele coloca Sobral em campo é um recado bem claro. Esse é o DNA que eu quero. E casou com o DNA do Ceará. O Guto casou. O Enderson teve 2 passagens, não casou o DNA aqui.
Sérgio Soares passou umas 4 vezes no Ceará, nunca casou o DNA. Mancini passou umas 2, 3 vezes aqui, não casa o DNA com o DNA do Ceará. Então, DNA do Ceará é isso, pessoal. Por isso que o Dimas perdurou por 30, 40 anos como treinador, porque ele entendia o que era o nosso gênio, o que é a nossa genética. E a genética do Ceará é essa aqui, ó. É esse tipo de time coletivo que se constrói. Diga lá, Abel, desculpa aí. Não, e paradoxalmente, falando de DNA, as nossas maiores frustrações, elas foram quando nós fizemos super times ofensivos, né? Não sei se tu lembra, 2013, 2014 e 2016. E bote né? na conta aí 2011, aquele time que o Evandro montou, que de ataque era fenomenal também. E Arley, eu não sei se que a gente caiu. Oswaldo, Yarley, Oswaldo, e Arley. Nicásio. 2014 foi o suarismo, né? Que a gente conseguiu abrir 8 pontos do quinto colocado e a proeza de não subir. Então, assim, eu concordo plenamente com você que esse é o nosso DNA. E tem clubes que fazem isso no Brasil. Se você observar, o próprio Corinthians tem esse DNA. Começou com o Mano Menezes, entrou Tite, aí saiu Tite, entrou Carille, sabe? Todo mundo com o mesmo DNA. Os que não tiveram DNA foram o treinador do fracasso, né? Então, assim, concordo demais com o que você falou em relação ao DNA. Esse é o nosso DNA e eu sou muito mais feliz e tranquilo com esse DNA. Eu não quero saber de não sofrer no jogo. Eu quero 3 pontos. Eu quero suar. Eu quero transpirar. Eu quero ser efetivo e pronto. Ganhou o jogo, meu amigo. Não interessa a forma que foi. Não tenha dúvidas. Vamos lá, pessoal. Rapidinho a nota do Zoom aí. E aí, o que é que você acha aí, Renan? Defesa 10. Defesa 10. Cara, eu vou dar 10 pro Praz, porque... né, bicho? Porque o Caba foi trabalhar e não tem trabalho pra ele, né? Sem nota, macho. O Praz é sem nota. Ele não pode ser 10. avaliado. Porra, macho, tu vai trabalhar. Tu vai receber teu dinheiro. Sendo que não tem o que trabalhar, macho. É 10. Valeu, Praz. É isso aí. Continue assim, né? Sem pegar na bola. Quando você for chamado. Esse jogo, o Samuel Xavier me agradou muito, sabe? Acho que foram poucas as falhas que ele teve no jogo, mas muito pouca, e nenhuma comprometedora, né? O Thiago, uma grata surpresa. O seu substituto, Gabriel, também, uma surpresa, muito bem, muito seguro. Luiz Otávio, nossa senhora, voltou a jogar aquilo que ele sabe. Não brincou, isso é muito importante. Aquele erro contra o Vasco não voltou a acontecer, porque ele não teve brincadeira do lado dele. O Bruno é um monstro, né? É um monstro, o Bruno Pacheco ali na nossa lateral esquerda. Nossos volantes, vou dar nota 9,5. Esse meio ponto por causa do time não se achar nos primeiros 15, 20 minutos do jogo. O time não, né? O Willian Oliveira não se achar ali, mas depois que ele se achou, né, não passou mais nada. O meio campo do Ceará, para os padrões táticos que foi colocado, também dou uma nota 9, certo? Para o nosso meio. E ataque eu dou nota 8. Dou nota 8, porque, na verdade, assim, vou voltar. Nota 8 para o meio campo, porque ainda assim o ataque do Kleber vem sofrendo pelas jogadas dos meias não levantarem a bola para ele na área. A gente não vê as bolas chegando no Kleber pelo alto, para ele usar a melhor arma dele. Nesse jogo teve o quê? 1, 2, no máximo. Né? O Ceará tem que cruzar mais bola para o Kleber. O Ceará tem que criar isso daí. Então, assim, eu não vou nem colocar a culpa nos laterais, porque os laterais estavam fazendo um jogo que era muito importante de não subir tanto. Né? Subir com muita segurança. Então, assim, não era para... É mais para os meias ali que estavam envolvidos, ou o Leandro, ou o Sobral, né? O próprio Vina, levantar essa bola pro Kleber, porque, infelizmente, tinha... Então, para os próprios volantes, né? Mas, enfim, tem que apostar mais no Kleber. Então, é isso. 8, 10, defesa, 8, meia e 9 para o ataque. Agora, quem entrou, Bachola, 0.
e não é perseguição, é zero, porque um cara que entra e fica andando em campo, sem nem ocupar espaço e nem dar referência a nada, é zero. Você entrou com função e você não cumpriu. Zero. Não é 2 nem 3. Zero. Né? O Sobs ainda tentou fazer alguma coisa. Nota 6 para o Sobs. E quem foi mais? O Fabinho. O Fabinho ainda entrou bem. Entrou bem, mas sob outras circunstâncias. Né? O Fortaleza já estava atacando muito, ocupando muito espaço dentro do ataque. Então, aquilo que o William Oliveira tinha, eu acho que foi bem substituído. Né? Mas é isso. Vamos lá, Recílio. Vai lá, Del. Eu vou dar. O Renan falou tudo que eu ia falar, né? Tudo que eu ia falar, o Renan falou. Eu disse contrário na vez passada que tu fez isso também comigo. Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu vou fazer uma coisa diferente para poder, né, fugir do script. Eu vou dar a nota unificada do time inteiro. Porque eu acho que todo mundo teve uma produção linear. Mas vou dar aquela nota de jurado de escola de samba chato. Eu vou dar um 9.8. Por que eu vou dar um 9.8? Vou dar um 9.8 porque a gente precisa melhorar, precisa evoluir. A gente ainda não está merecendo um 10, porque, Maria, se a gente tiver um 10 agora no começo do campeonato, tem que ser cair. Então a gente vai evoluir. E o outro 10º perdido foi a entrada do Bachola. Só por isso. Ponto. O Bachola, ele baixou a nota do time, né? Incrível. Mas eu estou esperando... Eu não vou mais nem esticar a análise em cima do Bachola, porque ele é aquilo que você falou e o que a gente viu. Então, assim, 9.8, pela evolução que a gente ainda vai ter, é o Bachola. Derrubou o ponto do time. Pois é. É igual a escola de samba, Del. O cara começa com 10 e vai perdendo ponto. É o Bachola entrando. Vai lá. Eu vou tentar fazer uma análise diferente. Eu vou pensar qual foi o melhor time? O time da Copa do Nordeste ou o time do jogo de ontem? Será que eles melhoraram o futebol apresentado do time da Copa do Nordeste para esse time que jogou? Aí eu fico pensando assim, eu acho que tá igual, a nota é igual, mas eles poderiam ter sido melhores. Por quê? Porque teve mais chances nesse jogo. O Vina perdeu ali um gol, que ele dançou ali na frente do goleiro e tentou tirar do goleiro. Ali era para ter sido gol, gente. É como o Delano tinha dito, era para ter sido uns 3-0 esse jogo. É porque a gente gosta de sofrer até o fim, mas, tipo, foi um jogo onde a gente teve as melhores chances. Então, eu não dou um 10, porque poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor esse jogo. Não dou 10 porque não foi 30. Se fosse 2-0, assim, eu daria um 10, assim, porra, fácil. Mas, rapaz, o Ceará abdicou ali de fazer um gol no final quando botou o Bachola, né? Que aí ficou só pegando a bola, segurando na ponta. O Ceará poderia ter sido um pouquinho mais efetivo ali, sem ser precioso ali na finalização. Mas de resto, gente, defensivamente, perfeito. Então eu tento comparar assim, diferente. Nota 9. Poderia ter sido um 10, mas 9. Eu vou dizer que o Praz sem nota, né? Não vou dar nota para ele, não jogou. Então, sem nota. O Cone, né? Praz é um cone. Então, o Praz foi um cone no jogo ali, só assistiu. Mas, assim, eu vou falar o seguinte, eu vou colocar o aspecto aqui da nota da defesa, na minha opinião, eu boto uma nota 10 mesmo. Nossos volantes eu faço uma nota 9. Eu acho que teve um momento no primeiro tempo em que a marcação ficou muito espaçada, onde eles se perderam, que ali a gente poderia ter tomado um gol, né, se o nosso adversário tivesse sabido aproveitar ali. O ataque, eu não gosto de avaliar como ataque. Eu digo como a nossa primeira linha defensiva, 10. Como ataque, eu boto um 8. E aí eu vou fazer a média 9, né? Vamos dizer assim, como ataque eles foram 8, até porque para o pouco que o Ceará atacou, eles foram extremamente eficientes. A gente tem que entender isso, que ataque é eficiência. Não adianta eu ter 30 chances de gol e não fazer gol. Se eu tiver 5 e fiz, meu ataque foi bom, ele foi eficiente. O ataque não precisa criar o jogo todo, ele precisa criar e fazer, né? Então, eu acho que o ataque ele foi eficiente, por isso eu dou
né? Poderia ter sido um pouco melhor. E as alterações, eu não tenho como dizer, porque quando o Bachola entrou, eu desliguei a televisão, né? Eu saí, não fui mais assistir o jogo. Não dá, cara, não dá. Assistir jogo com o Bachola, né? Ô, Guto, se você quer que eu não assista jogo e avalie, pode estar o Bachola, que eu não vejo, não. Então, eu não aguento mais assistir jogo com o Bachola. Então, fui embora. Disse pro Renan, tu me conta depois aí o resto do jogo, porque eu não... Os dois pararam de assistir. Os dois. Estão dedurando. Então, rapaz, não dá. Não tenho condições cardíacas para aguentar mais o Bachola em campo. Né? E quando ele entrou, o Renan disse, rapaz, o Bachola entrou andando, eu disse, ainda bem que eu não vi. Eu disse, ainda bem que eu não vi, porque se eu tivesse visto, eu ia ficar muito pé da vida. A gente, uma possibilidade de empatar um jogo, porque um jogador entra andando dentro de campo. Né? O Ceará deve poupar, pessoal, aí, nas próximas partidas. A gente enfrenta agora uma sequência muito pesada, né? A gente enfrenta quase que o G4 não, porque o Flamengo não está no G4, né? Ainda. Vai estar, porque vai meter uma peia grande no próximo adversário. Mas eu digo assim, né? Não tá, mas é um time que potencialmente deveria estar no G4, né? Flamengo, Santos Internacional. E aí? O Guto já disse. Vai poupar, vai rodar elenco. Eu não sou muito adepto dessa história de rodar elenco. Eu sou adepto a poupar jogador. Essa história de rodar, de ficar botando o jogo tudinho, 2, 3, tirando 2, 3. Rapaz, se é para poupar, poupa logo num jogo só. Todo mundo que tem que poupar. E, vamos dizer, não vou dizer entrega esse jogo, né? Que ninguém quer perder. Mas, pelo menos, os pontos que sejam mais difíceis. Eu digo essa que é a minha opinião. Essa de em 3 jogos, botar meio time em 3 jogos, termina perdendo os 3 e não pontua em nenhum. Vai lá, Débora. Vão poupar os pilares. Aí que tá. Vão poupar os pilares. Chegou aquele estágio, né, que mais cedo ou mais tarde ia chegar no campeonato. A gente tem que discutir a questão do condicionamento físico dos jogadores e até que ponto isso influir para que o treinador pudesse poupar. Eu também sou do mesmo time, Andrade. Para mim, poupar por poupar, eu não concordo jamais. Jamais. Agora, inegavelmente, a gente já vem falando isso aqui há alguns programas, a gente nota, até pelo semblante do jogador, quando termina o jogo, que existe um desgaste físico. Né? Não sei se isso vai se aplicar ao Fernando Sobral, porque o Fernando Sobral é de outro planeta físico, né? Ele é de outra estrutura organizacional fisiológica, ele não cansa, é impressionante, o cara não cansa. É um reptiliano, assim, cara, o Sobral é um reptiliano. Certeza, deve ter algum de jacaré lá, de crocodilo. Assim, cara, eu até lancei uma enquete no Twitter, que tá bem equilibrado aqui, tem muita votação, tá 51-49 pro não, para não poupar, né? Não, mas só poupar. Se você tiver, viu, Del? Só em 51-49, você já vê que a torcida tá até aceitando já a condição. 51-49 é meia meia. Nesse jogo contra o Santos, sinceramente. Por quê? Porque o próximo jogo... Vai lá, desculpa. Poupar, porque poupar contra o Santos, que em tese não é um concorrente direto nosso, aí deveríamos poupar, ou pelo fato de jogar em casa e ter que ganhar, né, pela sequência difícil que a gente vai ter, a gente não poupar. Eu penso assim, cara, eu penso que o jogador que tiver com condição de jogo, que vá, tá? Só se o cara realmente não tiver condição, se o departamento fisiológico vê que existe um risco de contusão, como foi dito com o Luiz Otávio, né? O Guto Ferreira disse isso na coletiva contra o Atlético Goianiense. O Luiz Otávio não jogou porque tinha um risco de contundir, né? E assim, eu confio muito, cara, no departamento fisiológico do clube, certo? E acho que tem até interação bacana com o Guto Ferreira. Poupar por poupar, eu não sou de acordo, mas que jogue aquele jogador que realmente, se o time titular, 2 ou 3 não tiverem condição e apresentar algum risco de contusão, aí beleza, porque a gente pode perder o jogador por mais tempo, né? E assim, quem tiver condição de jogar, por mim, joga. Eu acho o Santos vem inteiro, vem, Del? Há quem diga que o Cuca vai poupar. Mas é aquela coisa, né? Eu não pouparia, entendeu? Na minha opinião. O Santos está vindo de 2 derrotas e um empate. O Santos vai vir com sangue nos olhos.
modelando, eu só acredito que o Santos vai poupar jogador aqui quando eu ver a escalação minutos antes. Porque todo time que vem jogar aqui pode ter Libertadores, pode ter Sul-Americana, pode ter Copa do Brasil. Contra o Ceará, ele vai com força máxima. Não sei o que é isso, mas... Né? Só o Grêmio que não vem. Mas é verdade. Todo time que vem, incrível como vem completo para enfrentar. Rapaz, o Palmeiras ano passado, que todo mundo falou, não, vai poupar. Quando vê o time completo. E a gente ganhou, né? Eu sou completamente contra poupar no jogo contra o Santos. Eu vou dizer o porquê. O Santos, ele tem um jogo que o jogo do Ceará encaixa. O Santos tem esse jogo, que o jogo do Ceará encaixa. O Marinho tá muito bem. Então a gente vai precisar de uma força muito boa. E a gente tá jogando dentro de casa. Não são pontos que a gente pode dizer, não, isso aí a gente perde. É verdade. E o próximo jogo do Ceará é contra o Inter lá. Então vai ter uma viagem longa, contra um adversário que está em primeiro lugar. Aí sim, esse é o jogo e a gente pode dizer, não, isso aí a gente poupa. Fica aqui, faz um trabalho, não sei o quê. Pega esses jogadores que realmente estão chegando no limite, segura. Né? Ó, um deles é Samuel Xavier. Samuel Xavier tem um substituto à altura. Bota esse menino para jogar, tá bem. Né? O Bruno Pacheco é outro que pode começar a apresentar algum problema. Tem outra altura também, pode substituí-lo. Certo? Então, assim, eu sou completamente contra. Contra o Santos. Tem uma coisa aí, só complementando, tem uma diferença de tempo entre o jogo de... eu tô com a tabela aqui. Sábado, jogo de sábado pro jogo de quinta-feira, gente. Não é na quarta. Eu tô aqui com a tabela. Ó. O Ceará joga com o Santos sábado à noite, 9 horas da noite. Depois o Ceará vai jogar na quinta-feira contra o Inter lá, 7h15. E volta para pegar o Flamengo aqui no domingo às 18 horas. Então, se a gente poupar no jogo contra o Inter, a gente tem 8 dias de recuperação. Não são 7, são 8. A gente joga sábado, né? Então, assim, é aquele famoso assim, você vai fazer um esforcinho para ganhar 8 dias de recuperação. Eu faria, entendeu? Porque se a gente não poupar contra o Santos, a gente não vai poder... Ou, se a gente poupar contra o Santos, eles vão ter que viajar para Porto Alegre. Concorda? Então, aí é um desgaste muito maior. E com os aeroportos do jeito que estão, eu vou muito a Porto Alegre e sei que é uma viagem bem ruim. É uma viagem que, basicamente, na menor conexão, são 6 horas. A menor conexão para Porto Alegre são 6 horas de viagem. Então, com uma pandemia dessa, com os voos diminutos como estão, deve estar umas 8 horas de viagem para ir e para voltar. Ou seja, você já perde um dia. Só em conexão, indo e voltando. Então, eu não sei. Eu não pouparia contra o Santos e pouparia contra o Inter. Para mim, o jogo do poupar aí é internacional. É poupar fora de casa. Poupar em casa, eu não vejo sentido. Não faz o menor sentido. Você está em casa, você vai pegar um adversário que viajou, você vai pegar um adversário que o jogo dele encaixa com o nosso. Bota o Rafael Sobis lá contra o Internacional, a lei do ex. Exatamente. Bota ele lá, ele vai ter a motivação dele. Até porque depois do jogo contra o Inter, a gente pega em casa o Flamengo, né? Exatamente. Jogo muito complicado. Né? Complicadíssimo. Porém, o Flamengo é aquela coisa. O Flamengo tem Libertadores na quarta-feira. Depois do jogo contra o Ceará. Vai viajar, vai poupar. Não é possível que esses caras não poupem. Eles enfiaram 3 ano passado, com metade do time aqui, viu? Só para lembrar. A gente tomou de 3, meio time do Flamengo. Meio? O time foi o titular. Não. O jogo aqui foi poupado metade do time, foi misto. Foi não. Foi, Renan. Foi misto o time aqui. O misto foi contra o Fortaleza, que eles ganharam. Aqui só não jogou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não foi misto de jeito nenhum. Não foi, Andrade. Não foi. Eu lembro desse jogo. Eu lembro que esse foi um dos jogos que eu falei, rapaz, isso é sacanagem. O time disse que vai vir. Todo mundo fala que vai vir. Aí não. Eles botam reserva contra o Fortaleza. Contra a gente, vamos de titular? Mas é aquela coisa. É capaz de tudo vir morrendo de lá pra cá e eles botaram o time titular ainda rodando a Libertadores na quarta. Mas vamos ver, né? Eu também não pouparia. Eu comungo com a opinião de vocês. Tranquilo? Pessoal,
Seguimos. Encerramos aqui mais um Zuno Vozão, episódio 26. Mais uma peia na nossa Andrade, querida e tradicional. detalhe importante. Andrade, detalhe Diga. importante. Uma fonte não oficiosa me confidenciou que o Rogério Ceni vai fazer um pedido à Confederação Brasileira para que os jogos do Fortaleza mudem de local. Os jogos de mando do Fortaleza saiam do Castelão e vão ser disputados no Castanhão, tá? Rapaz, faça isso não, homem. Rapaz, não faça isso não, porque, olhe, a gente tá vivendo um período de seca. Essa informação. Pode ser que seja no Beach Park também, né? Tem essa possibilidade. Rapaz, só falta ele reclamar agora do calor e da umidade aqui em Fortaleza. Mas, rapaz, aqui é muito quente. O sol foi muito ruim hoje. Né? A umidade do ar aqui em Fortaleza. Né? Ele só falta reclamar disso aí. Porque da grama e da água que molha a grama, aí foi demais, rapaz. Foi a cereja do nosso bolo para a gente achar graça hoje. Obrigado sempre pela piada. Pessoal, mais uma peia. Ceará 1, time do Ceni 0. Foi muito bom o programa aí com vocês. Espero que vocês continuem assistindo. Zuno Vozão em 3 plataformas, Instagram. A gente nem falou. O programa foi tão bom que a gente nem fez o jabá. Instagram, Facebook e YouTube. Vai lá, notificações, curte o vídeo, né, para ele aparecer na sua linha do tempo e também nas suas redes sociais. Forte abraço, torcedor alvinegro. Nos encontramos aí em outros programas aí, Zuno Vozão. E antes de terminar aqui, resultado, Regicílio, Ceará e Santos? Ceará e Santos, 1-0, de novo. Del? Tá com cara de 1-0 esse jogo pro Ceará. Renan? 2-1. Eu acho que vai ser 2-1. Tchau, tchau, torcedor alvinegro. 6-0. Mas eu vou sempre no 6-0. Tchau, tchau, torcedor alvinegro.